Salve Nação Santista, eu sou a Débora. Eu sou o Everton e nós somos o Casal Santista. Bom, estamos aqui hoje para falar do jogo Santos e Bragantino, lá em Bragança. O Santos acabou sendo derrotado por 1-0. Queria saber a opinião do Everton num conceito geral do jogo. Boa noite a todos. Mais uma vez o Santos jogou no fim de semana e dessa vez perdeu, né? No domingo às 18 horas começou o jogo e o Santos, que teve uma atuação muito abaixo hoje do que vinha vindo, até já uma primeira cornetada aqui do vídeo, é um pouco preocupante, porque das últimas três participações do Santos no Campeonato Paulista, foram 3 jogos ruins e 2 derrotas. Perdeu para o Novo Horizontino em casa, depois ganhou do São Bernardo lá no Morumbi, num jogo que foi mais na empurrância do que qualquer outra coisa. E hoje foi muito abaixo, pegando um time um pouco mais qualificado, né, que foi o Bragantino. Mas um ponto positivo para o jogo de hoje é que o Santos consegue equalizar os times, ele consegue jogar um futebol, ele consegue neutralizar as ações dos adversários, mas ele não consegue criar muita coisa. Talvez seja a falta do Juliano, que se machucou e não volta nunca mais. Pelo que eu escutei hoje na transmissão, ele joga domingo contra a Inter para pegar ritmo e volta já nas quartas de finais inteiro, 100%. É uma estratégia do Santos para um jogador já de idade um pouco mais avançada, de um jogador que já veio de uma sequência no fim do ano passado com o Corinthians pesado, desgastante, né, e que esse ano já começou também num time num ritmo bem acima, igual o Santos estava jogando quando vinha completo, né? O Santos, que tem uns azares, né, uma maré de azar muito grande. O Santos, quando começa bem, quando começa a engrenar, sempre tem um jogador que se machuca, fundamental, e aí o time, você não sabe se o problema é a falta desse jogador e o time não consegue mais fazer nada sem ele, ou se realmente era só uma boa fase e já acabou, não dá para saber, é sempre assim no Santos, né? Ou então algum jornalista, o ambiente tá bom, o time tá bom, algum jornalista vai lá e planta uma notícia que vai gerar polêmica, que vai gerar instabilidade dentro do time, dentro do elenco. Os muros da Vila Belmiro, como várias pessoas falam, é muito baixo, né? Tivemos aí o caso do Robinho essa semana, né, que estava lá no CT do Santos, numa confraternização dos jogadores. Se ele estava lá, se ele foi convidado ou não, se ele frequenta o CT do Santos ou não, se ele é condenado ou não, se ele é ídolo ou não, isso daí pouco importa para quem está jogando hoje, este ano. Robinho não tem nada a ver com esse time que está jogando agora, não tem nada a ver com o time que caiu. Ele tem sim a sua história dentro do clube, é meu ídolo, ficou no passado, assim como vários outros ídolos que nós santistas temos. O problema que ele teve fora do campo não me interessa, não interessa, para falar bem da verdade, a ninguém, né? E então não vejo. E aí a gente tem a participação da estrela maior desse vídeo, que é a Ana Luísa. Dá tchau lá, filha. Dá tchau. Dá tchau. E o beijo. Isso, linda, né? E então, retomando, né, a gente não esse tipo de matéria só cria caso, só cria polêmica aonde não existe, que é dentro de um grupo que vinha jogando bem. Mas, voltando para o jogo de hoje, isto não justifica o time ter jogado muito abaixo, né, do que vinha apresentando, do que vinha jogando. O Casares voltou de contusão hoje, voltou mal. O Guilherme também não consegue desenvolver muitas jogadas. O Pedrinho é um triatleta, corre, pedala e nada. Aí a bola não chega para o centroavante,
que no caso hoje foi o Morelos, depois entrou o Furk. E a torcida começa a pegar no pé do centroavante, né? Só que neste casos de Morelos, Furk, William Bigode, a bola não chega. Nos 3 primeiros jogos, enquanto a gente teve o Juliano, a bola chegava... Opa, saúde, filha! Nos 3 primeiros jogos a gente teve a presença do Juliano, a bola chegava, o Furk fez 2 gols, o Otero fazia gol. Então, o problema não é o centroavante, o problema é o 10, é a bola chegar, é o meio. E isso não vem acontecendo ultimamente nos jogos do Santão. Nós tomamos um gol em uma jogada que foi trabalhada pelo lado esquerdo da nossa defesa. Uma jogada envolvente ali, que envolveu todo o sistema defensivo do Santos. O Rainer hoje numa participação bem ruim, acabou que abandonando a marcação ali do Elinho. Ele encontrou o Sacha de frente para o gol e na única finalização perigosa do Bragantino no jogo, né, o Bragantino acabou fazendo o gol. E aí fica a minha fala de sempre, referente ao João Paulo, que é aquilo, né? Nós temos um bom goleiro, mas não é um goleiro decisivo. O João Paulo não é um goleiro decisivo. As bolas que são decisivas, todas entram, todas ele toma. Ele sempre tem alguém para ele criticar e a mídia acaba entrando no barulho dele. Eu não sou eu não odeio o João Paulo, não é nada disso, mas também não é meu ídolo, não é um cara que eu morro de amores. E a minha paciência com o João Paulo é exatamente zero. Então, eu acho que a bola hoje era uma bola pegável. Ele saiu mal do gol. Ele poderia ter feito o X e não o fez. Quem já jogou no gol aí sabe o que eu estou falando. Faltou ali para ele a base do salão, né? Que a gente chama. Saiu com a perna aberta. O Sacha não é nenhum bobo, colocou a bola ali no meio das pernas do João Paulo. O que não tira também o demérito da defesa. O Joaquim estava dormindo, o Gil chegou atrasadíssimo na bola. O Rainer não marcou. Deixa eu ver quem mais. O João Schmidt também estava marcando frouxo. O Pituca também não. O Pituca hoje estava mais interessado em levar um terceiro amarelo para ficar suspenso contra a Inter do que tudo. O time foi tão mal que nem isso ele conseguiu fazer hoje. E acho que é isso, né? O Santos até ameaçou bem. No segundo tempo teve uma agressão em cima do Wesley. No início do segundo tempo, uma cotovelada do Luan Cândido, onde gerou uma expulsão para o Bragantino. Mas o time do Santos não teve êxito em mais nada a partir daí. A bola ficava rondando a área do Bragantino, mas sem muitos sustos. O goleiro do Bragantino, que é muito fraco, muito fraquinho. Ele e o João Paulo empatam em 10-10 os dois. Porque um é fraco, o outro é chamar gol. Então é isso. E nesse fraco chama gol a gente não sabe quem é quem, né? Porque os dois é os dois. O João Paulo é o chama gol e o Cleiton é o Clayton, sei lá o nome dele, acho que é Cleiton. É muito ruim. É um goleiro muito ruinzinho. Pode ver que o Bragantino vai ter problemas aí nas quartas de finais do Campeonato Paulista contra a Inter. Terá problemas na semifinal se terminasse hoje do jeito que está o Bragantino se classificando, todo mundo se classificando do jeito que a gente imagina. Seria hoje uma semifinal Palmeiras e Bragantino, ou melhor, Santos e Bragantino. Aí aqui o jogo seria na Vila. E aí vocês vão ver que o Cleiton não vai ajudar o Bragantino. Então esse é o que eu sempre falo do João Paulo. O Santos precisa de um goleiro que vai ajudar. Não fazer defesas plásticas como o João Paulo faz e engana a torcida. É fazer defesa na hora certa. Fazer defesa que vai decidir um jogo, coisas que o João Paulo nunca fez pelo Santos. Para ser justo, eu me lembro de uma defesa dele na Libertadores, num jogo contra o Olímpia, que o Santos estava ganhando lá no Paraguai, na Libertadores de 2020. E um jogador do Olímpia deu uma bicicleta lá em cima dele, já estava no fim do jogo e ele defendeu.
mas de resto nunca vi o João Paulo sendo decisivo em jogo nenhum. E é isso. Eu ia fazer um comentário e acabei esquecendo, mas eu ia até perguntar sobre o jogo de hoje, se você achou que o time foi abaixo, mas isso já foi a sua introdução. O time hoje foi abaixo, mas também tem aquilo que eu falei há rodadas atrás, né? A gente vê que o Carille tá mexendo bastante o time, ele não fazia isso no início do campeonato, ele não mexia tanto assim o time, e já tem alguns jogos que ele mexe o time. O jogo contra o Novo Horizontino, eu falei aqui, depois se confirmou contra o São Bernardo, né? Que quando ele mexeu no sistema que ele mesmo, Carille, não confia, o Santos acabou perdendo. Então hoje foi mais uma prova disso, ele teve que, por forças maiores, mexer no sistema tático, né, do time, e aí acabou ficando num 4-2-4, horrível, sem nenhum tipo de... sem pé nem cabeça, onde até o João Schmidt foi abaixo. Então o problema hoje foi geral. Isso pode ser testes que o Carille vai fazendo para a reta final do campeonato, pode. E o objetivo maior do Santos, todo mundo sabe, não é o Campeonato Paulista, não é ser campeão. É sim ir longe no campeonato, né? Igual está fazendo. Ganhar uma premiação. Ganhar uma premiação melhor. Se bater na final, é um jogo, é uma decisão, então aí basta ganhar campeão, mas também se não acontecer dessa maneira, o objetivo maior do Santos é subir para a Série A. O jogo de hoje era um jogo decisivo, entre aspas, para o Santos ficar em primeiro lugar, né? Sim. Na classificação geral. Mas a gente via um time, o ano passado, que nem chegava a ser classificado, então é óbvio que o torcedor sempre vai pedir um pouco mais de ficar em primeiro lugar, de deixou seu líder e tal, mas a gente fica muito feliz com a classificação atual do Santos, porque vem fazendo um ótimo campeonato, mas se tivesse ganho seria muito melhor, né? Para nós que somos santistas, nós somos acostumados com vitórias, o time que mais fez gol no mundo, e qualquer derrota nos deixa chateado, mas são derrotas que está no script, né? Perder para o Bragantino hoje em dia, com a injeção de dinheiro que eles têm, com o time coeso que eles têm, não é nenhum demérito, né? O Bragantino também nem foi tudo isso no jogo de hoje, eles também já estão classificados lá, já estavam só buscando ser primeiro do grupo, que vai ser naturalmente, e com a vitória de hoje consolidou isso daí. E o time do Bragantino quase foi eliminado essa semana pelo glorioso Aucas na Libertadores. Então não é nenhum demérito perder para eles, como eles também não serão campeão paulista, não vai ser campeão brasileiro e também muito menos da Libertadores. E o Bragantino, ele é um time bom, né? Então... E o jogo de hoje talvez estava no script dos jogos que sejam tolerados perder, né? Sim. Então... O que não pode perder é contra a Portuguesa. Perder domingo para Inter, pode ser que perca. O que não pode perder é para a Portuguesa. Não pode perder a semifinal e não pode perder final. Não, eu acho que não perde domingo, não. Acho que Santos joga aqui. Acho que não perde, não. Vamos pro conceito do jogo. Vamos começar com o João Paulo. João Paulo, a bola que foi no gol ele tomou, depois antes disso ele tinha feito uma defesa. Vou dar regular para ele. Aderlan. Aderlan vou dar regular. Gil. Regular. Joaquim. Regular. Cunha. Foi o Rainer aí, tá? Rainer hoje foi péssimo. Pituca. Pituca foi regular. João Schmidt. Regular. Guilherme. Péssimo. Casares. Guilherme, eu vou fazer um comentário. Lá no fundo, ó, vocês vejam a alegria do Santista no Campeonato Paulista, se retrata aqui, ó, na Ana Luísa. Guilherme, ele toma as decisões muito erradas, né? Então ele taca a bola, ele sai correndo, aí o lance que é pra ele ir pra linha de fundo, ele chuta de qualquer jeito. Eu acredito muito que o Guilherme ainda vai dar bons frutos pro Santos, até o fim do contrato dele. Mas hoje
o Guilherme preocupa porque ele caiu muito de rendimento. Ele não consegue manter uma sequência linear. Ele foi muito bem contra o Novo Horizontino, apesar da derrota. Depois ele foi mal demais contra o São Bernardo. Hoje ele de novo foi mal. Então por isso para ele é péssimo. Casares? Casares voltou de lesão, mas péssimo. Pedrinho? Pedrinho péssimo. Esse cara não serve para jogar no Santos. Já tá, como eu falei do João Paulo, que eu tenho zero paciência. Eu acredito que a torcida do Santos, com todos os outros jogadores, os jogadores que veio esse ano e que virão, a partir do ano passado, o que aconteceu com o ano passado, a torcida do Santos não vai ter mais paciência com nenhum jogador. Já não tinha, né? Já não era uma torcida paciente, mas o Pedrinho já mostrou que não serve. Marcelo Teixeira, você precisa contratar 2 pontas, inclusive um para chegar jogando no lugar do Pedrinho. Porque eu já ouvi dizer hoje, em alguns lugares, e nos twitters da vida, em grupos de WhatsApp, que o Patati merece ser titular no lugar do Pedrinho. Wesley. Quando um palhaço merece jogar bola no Santos, no lugar de alguém, é porque a situação tá feia. Wesley Patati é um palhaço, não é jogador de bola. Eu dei risada quando ele falou do Pedrinho, porque o Everton, quando ele pega um jogador, é engraçado no campo. O jogador sofre igual os bandeirinhas. Mas enfim, Morelos, eu vou dar regular para ele, porque apesar dele não estar fazendo gols, né, todos os jogos, mas ele fez contra o São Bernardo, né, o Morelos ele vai cair numa síndrome, que é a síndrome do camisa 9 no Santos. Nenhum camisa 9 no Santos presta. O único que prestou foi o Coutinho, e depois do Coutinho o Ricardo Oliveira. Mas o porquê disso? Porque os camisas 9 o Santos acaba sendo o cemitério dos centroavantes. Não tem jogada para os caras, não tem bola. Coloca o Morelos, que é mais baixo, começa a cruzar a bola dentro da área. Aí o técnico vai lá e põe o Furk, que é mais alto. Aí as bolas começam a vir por baixo, acaba a jogada aérea. Então o Santos é um cemitério de camisa 9. Se você pegar o Morelos e colocar em qualquer outro time, se você colocar o Furk em qualquer outro time, vai render gols, eles vão fazer gols. Se você colocar o Morelos num Grêmio da vida, o Furk num Inter da vida, num time que sabe que tem um 10, né? Que a bola vai chegar com qualidade, eles vão deitar e rolar de fazer gol. Vide o menino da Vila Cachaceiro que tá lá em Portugal. Todo jogo que entra, chega sempre 2, 3 bolinhas para ele, pelo menos uma ele guarda. Então o problema não é o 9, o problema é quem manda a bola pro 9. Todas as bolas que chegam pro Morelos, que chegam pro Furk, chega quadrada. E eles têm que ter 2 trabalhos. Tem que ter o trabalho de brigar pela bola e depois o trabalho de tentar fazer o gol. Então pro Morelos eu vou dar regular por esse motivo. A gente viu aí uma média de notas que você deu regular e péssimo. A maior nota, e em grande maioria foi regular, né? Isso já define o time de hoje. O time foi um time regular. Não sei péssimo, mas acho que o time ele foi regular e bem abaixo do que a gente vem falando aqui, né? Nos outros vídeos. A gente teve um jogo que a gente deu praticamente ótimo para todos os jogadores. Foi um jogo que o Santos ganhou bem de 3-0. Foi aqui na Vila. 3-0 ali, foi um jogo ótimo de se assistir, de tudo. E realmente é preocupante e deixa a gente bem triste o jogo de hoje. Não pelo placar em si, mas porque a gente vê o time decaindo, né? E é preocupante, porque será que é só um gás que teve no começo? Aquilo que você falou no começo do vídeo. Eu acredito muito no trabalho que vai ser feito, né? O Santos vai usar isso como desculpa já, tô até falando de antemão. Em qualquer momento que for eliminado do Paulista ou que chegar na final e perder, vai falar, o Santos está em reconstrução. Isso é normal. O Santos sim está em reconstrução. O que interessa para o Santos é a partir do dia 20 de abril, quando começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Então lá é o que interessa para o Santos. O restante são laboratórios. E vide isso
vídeo laboratório que o Santos está fazendo, a gente já precisa começar a pensar na Série B. Tem o Gabriel Brazão, que na minha opinião, eu não tô falando isso porque eu não gosto do João Paulo, coisa do tipo, mas é porque o Gabriel Brazão, eu acompanhei ele na copinha que ele jogou pelo Cruzeiro, eu que sou lá de Osasco. O Cruzeiro foi sediado em Osasco um ano que o Gabriel Brazão foi titular nessa copinha, o Cruzeiro jogou lá, e eu fui em todos os jogos do Cruzeiro. O Gabriel Brazão é muito bom goleiro. Claro que vai faltar ritmo, faltar experiência, porque ele fez muito pouco jogo como profissional, né? Acho que ele fez 2 ou 3 jogos como profissional na carreira dele, porém, ele estava na Inter de Milão. Todo mundo sabe que jogar na Itália é muito difícil, o brasileiro na Itália é muito complicado para jogar. Eu acho que o único brasileiro que se destacou na Itália foi o Kaká e o Cafu, mas aí vocês devem imaginar o porquê. Esses dois foram os únicos brasileiros que se destacaram lá. Teve outros que foram regulares para bom lá, como Careca, Dida, o próprio Serginho, lateral esquerdo, mas que teve destaque e foi titularíssimo foi só o Kaká e o Cafu, que jogaram. O Cafu jogou até em mais de um time na Itália. De resto, jogar na Itália brasileira é muito complicado. O Gabriel Brazão vem. Eu acredito que uma hora que o João Paulo não jogar, o Gabriel Brazão entre e não saia mais da titularidade, porque ele vai dar bons frutos. Daí o Santos precisa de mais um lateral esquerdo. O Felipe Jonatas não está jogando. Quando a Ana Luísa volta agora com uma bola na mão para jogar. Quando o Santos precisa de um lateral esquerdo, como o Felipe Jonatas, e hoje num jogo como hoje ele começa no banco e deixou um cara improvisado na lateral, mostra que ele não está confiante. O Jorge vai ser uma incógnita, vai ser inscrito para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas vai ser uma incógnita, um jogador que está parado há bastante tempo, praticamente 2 anos. Então eu acho que precisaria olhar com um pouquinho mais de carinho para lateral esquerda. Eu acho que o Santos precisa de mais uns 2 meias. Um meia um pouco mais ofensivo, o famoso meia atacante, e um meia centralizado, um famoso camisa 10 aí. Acho que o Santos poderia pegar umas 2 dessa daí. 2 ponta, um esquerdo e um direito. O que for jogar na direita, que é no lugar do Pedrinho, tem que ser um ponta bom para chegar jogando. E o esquerdo, que é para disputar com o Guilherme, o Guilherme vai render bons frutos. Ele só precisa melhorar as tomadas de decisões dele. Acredito que logo isso acontecerá daqui para o fim do ano. Ele vai melhorar bastante ainda. Não vejo necessidade do Santos correr atrás de um camisa 9, porque o Santos tem 3. Tem o Morelos, tem o Furk e tem o Bigode, que pode fazer tanto a beirada de campo quanto o meia, mas a camisa 9 ele também. Então não acredito que o problema do Santos seja um camisa 9, tendo em vista que os que tem são caros. Então tem que jogar os dois. Eu acho que é isso de contratação, essa preocupação e tudo. Vamos procurar olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. São 3 jogos, 2 derrotas, que perdeu nas horas que o Carille teve que mudar o sistema ou quis mudar o sistema. Carille, joga do seu jeito. Se for para ganhar todas de 1-0 e ser campeão no 1-0, de 1 em 1 a galinha enche o papo. E 1-0 ou 10-0, mesmo 3 pontos da né? mesma forma. Em 2006, o Campeonato Paulista foi disputado em pontos corridos. E teve no meio do campeonato ali, o Santos passou a ganhar os jogos todos de 1-0. Né? O Santos tinha uma super seleção com jogadores como Magno, Léo Lima, Kleber Santana, Reinaldo. Então vocês veem que era um time mais ou menos igual a esse daí. Não tinha nenhuma estrela não. E o Santos ganhou o campeonato, foi campeão, ganhando a maioria dos jogos de 1-0, 2-1, jogos ganhou de virada. Inclusive o jogo do título, que foi na Vila, foi 2-0, bem xoxo. O Santos precisava ganhar, não estava garantido o título.
que eu quero dizer com isso é, resultado não muda os pontos. Uma outra coisa, quem vive de renda é baiano, na época do carnaval. O Santos tem que jogar na Vila Belmiro. Se não tinha por que se classificar em primeiro, certo? Se é para jogar lá em São Paulo, se o Santos vai precisar viajar para jogar, então não tinha necessidade de se matar para classificar em primeiro. Ainda mais no grupo do Santos, que classificou o time com 10 pontos. Então, se o Santos tivesse tido só 2 vitórias, poderia ser que se classificasse no grupo A. Ia jogar em São Paulo, ia deixar a torcida feliz, maravilhada, porque ia jogar lá. Enfim, eu sei que é contrário com tudo isso, mas o Santos é do mundo, mas a sua sede está em Santos. Quem tem que acompanhar é a torcida. A torcida tem que acompanhar o time, não o time acompanhar a torcida. Obviamente que em São Paulo tem 300 milhões de pessoas, vai ter mais santistas. Aqui em Santos tem 400 mil pessoas apenas, vai ter menos santistas. Mas o Santos é gigante, o Santos tem uma torcida gigante, porém a sua sede é na Baixada. Você é santista? Desça, compareça a Vila Belmiro, seja sócio torcedor do time, ajude, não fique só na internet pedindo pro Santos ir jogar em São Paulo, jogar na capital. Morava em São Paulo há pouco tempo e eu descia todos os jogos aqui pra Vila para assistir jogo. Gastava, já falei aqui, em média de 300, 250 reais por fim de semana para poder assistir esse time jogar. E não vinha ver craque não, viu? Era Copete, Jamota, era esses caras aí que eu vinha assistir jogar. Eu vinha por Yuri amor, Lima. Yuri, né? Vinha por amor ao clube mesmo. Então, faça um esforço, venha no jogo do Santos. Eu mesmo conheço pessoas que moram em São Paulo e não vem na Vila, não vai em jogo em São Paulo. Vai quando é igual foi domingo, vira festa, né? E aí acaba que o time perde a sua identidade. O Santos é de Santos e precisa jogar aqui. Vamos seguir com o vídeo. Vamos seguir. Agora o conceito dos reservas, né? Saiu a Aderlan e entrou o Felipe Jonathan no intervalo. O Aderlan saiu por cartão, né? Ele estava bem nervoso. Hoje ele jogou contra o Bragantino, que era seu ex-clube. Tomou um cartão até que besta, mas o cara ele foi bem tirar ele, preservá-lo. Felipe Jonatas entrou bem. Foi ele quem deu praticamente ali o primeiro chute perigoso no gol do Bragantino. E é aquilo que eu sempre falo, o Felipe Jonatas renderia muito melhor no meio. Todas as vezes hoje que ele caiu pro meio, foi as jogadas do Santos que mais deu perigo depois no final da execução delas. O Felipe Jonatas foi bom. Saiu Casares e entrou o Wesley no intervalo também. O Wesley, ele acabou sendo agredido, né, pelo jogador do Bragantino, tomou uma cotovelada sem motivo algum, uma expulsão justíssima, nem precisava do VAR. O Bandeira, mais uma vez escorado, precisou da ajuda do VAR porque ficou com medo de falar a verdade para o juiz. E aí resultou no vermelho do Luan Cândido. Porém o Wesley, é como eu falo, né, um palhaço. O nome dele diz tudo, Wesley Patati. Um lance emblemático e vai resumir a nota. Ele pegou a bola no meio campo, levou para lateral, driblou 2 jogadores do Bragantino e chutou para a linha de fundo. Ele não cruzou, ele não tentou chutar no gol, ele chutou, ele estava de frente para a linha de fundo, ele simplesmente chutou a bola para lá. Esse jogador não serve para jogar no Santos. Conceito? Péssimo. Saiu Pituca, entrou Nonato aos 23 do segundo tempo. Esse é outro que eu nem vou perder tempo com ele, péssimo. Pedrinho no Furk, 23 minutos. Furk é o que eu falei do Morelos. Desculpa, 23 segundo tempo. Furk é o que eu falei do Morelos. Tá faltando bola chegar. Mas hoje ele arrumou uma bola pro Schmidt chutar no gol. Ele consegue fazer bem o pivô, né? Ele deu mais um chute de fora da área também. Contra o São Bernardo ele fez as mesmas coisas e resultou num gol do Bigode. Então hoje é regular pro Furk.
Saiu Gil e entrou Rincon aos 38 do segundo tempo. Vou dar regular pro Rincon, mas é um regular porque ele fez uma ou duas jogadas, jogou quase 10 minutos. Vou dar sem nota, vai. Sem nota pro Rincon, não sua camisa. Hoje não foi bem o time, não tem por que puxar saco, não. Conceito do técnico? Foi regular o Carille, errou em algumas mexidas, acertou em outras, mas também porque falta material humano. Então é regular pro Carille. O do jogo a gente já falou, né? Jogo regular como a nota da grande maioria. E o conceito da arbitragem? A arbitragem eu vou dar bom, porque ele acabou compensando um erro no outro, né? Então ele expulsou 2 jogadores do Bragantino, mas deixou o goleiro do Bragantino fazer o que queria com a bola. Teve um lance que o goleiro pegou a bola na mão e simplesmente caiu, sem pai nem mãe, sem pé nem cabeça. Tá regular para arbitragem. A pergunta acabou tendo uma no começo, eu vou fazer a outra pergunta agora. Você acha que para o próximo jogo o Santos deve com tudo tentar classificar no geral, última rodada, tentar classificar em primeiro? Ou tá tudo bem, tá classificado, vamos poupar os jogadores para as quartas de finais? Não, eu acredito que deva ir com tudo. Eu pouparia só o Pituca, porque para jogar a segunda fase do campeonato aí. Porém, talvez eu iria também com o Pituca, porque a Portuguesa não vai. O Pituca não iria fazer tanta falta assim contra a Portuguesa. O Rincon daria conta, então eu jogaria com o time titular, inclusive com o Pituca. Pra tentar ficar em primeiro. Tentar ficar em primeiro, secando lá o Palmeiras. Porém, acredito que o Palmeiras não vai perder, nem que o Santos precisa que o Palmeiras perca. O Palmeiras não vai perder do Botafogo de São Paulo, ainda mais que vai jogar em casa. Então, jogo difícil pra perder, né? O Palmeiras não vai perder lá, mas é importante o Santos continuar somando pontos, porque continua-se os pontos sendo somados até a final, e é importante ficar em primeiro. Vai que dá uma sorte, Palmeiras eliminado, o Santos vira o primeiro do geral. E é isso. A gente tem a classificação aqui do grupo do Santos. O Santos segue líder isolado, né? 22 pontos. Depois tem a Portuguesa de São Paulo, 10 pontos. Ituano com 6 e Santo André com 5. Na classificação geral... Saiu aqui, peraí. Na classificação geral... O Palmeiras segue líder, 25 pontos. O Santos está em segundo, 22 pontos. E o Bragantino com 21 são os 3 que estão classificados, né? E o Inter de Limeira com 17. Sim. Ainda tem a decisão ali dos segundos colocados de todos os grupos. São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo, Ponte Preta, Água Santa, Mirassol, Corinthians, Botafogo. A Portuguesa também está classificada. E o Guarani. E ali para cair tá Ituano e Santo André, mas pode acontecer também do Guarani cair por causa da soma de pontos, enfim. Só uma curiosidade, a última rodada, Ponte Preta e Santo André. Se o Santo André ganha, passa o Guarani em número de pontos. Obviamente com o Guarani perdendo. Será que a Ponte Preta abriria a mão de uma classificação, de uma possível classificação, para deixar o seu arquirrival, o seu maior inimigo, ser rebaixado? Comente aí, vamos ver o que vocês acham. Só para fugir um pouquinho do tema do canal principal, que é o Santos. Mas isso faz parte do futebol, essa rivalidade é muito boa. É o que faz o futebol ser melhor a cada dia, é essa rivalidade. Será que a Ponte Preta abriria a mão de uma vaga na próxima fase para ver seu pior inimigo rebaixado? Fica a dúvida. Você quer dar sua opinião ou deixa pro próximo? Eu acho que a Ponte Preta rebaixaria o Guarani, sim. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Próximo jogo, Santos e Inter na Vila. Dia 10, né? Às 16 horas, desculpa. E onde a gente acompanha? Na HBO Max, na TNT e no Paulistão Play no YouTube. Deixa eu confirmar aqui.
Não tem ainda. Mas é isso. E o próximo jogo a gente vai estar lá na Vila. Se você puder, faça uma forcinha para estar também apoiando o time. Última rodada. E todos os times jogam no mesmo horário? Todos os times jogam no mesmo horário. Então é isso. Quando viermos fazer o vídeo, já teremos a classificação geral, quem cai, quem classifica. E os próximos jogos também, né? Já vai provavelmente saberemos data e hora dos próximos da quartas de finais, que deve ser no fim de semana seguinte, né? Eu pensei que pudesse ser na quarta-feira do dia 14, mas já é Copa do Brasil. Então, provavelmente será nos fins de semana as decisões do Paulistão. É isso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A gente vai deixar aqui as nossas redes sociais. E aqui. E é isso. Um beijo. Um beijo e até o próximo jogo. Curta, Santos, comente e compartilhe. Santos e Inter de Limeira. Vamos tirar essa zica, vamos essa má fase pra lá. Santos 4, Inter de Limeira 0. Santos 1-0. A moda Carille. A moda Carille. Um beijo, até o próximo jogo.